Dr. Francisco Mendes, Dr. Willem Mantelli e Dr. Benjamin Galotti, para integrarem a mesa. E queria, sem mais tardar, apresentar o primeiro palestrante, é o Dr. Francisco Mendes, especialista em políticas públicas e gestão governamental. É assessor do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília. Eu dou a palavra, então, ao Dr. Francisco Mendes. Bem, primeiro, agradecer o convite do Luiz Felipe e também a oportunidade aqui ao Dr. Bettiol. Quando o Luiz Felipe me chamou, eu falei para ele das restrições fáticas e teóricas para endereçar o tema. A mais delas, obviamente, é que a nova legislação acaba de ser editada e, como vocês sabem, ela é extremamente complexa. O Luiz Felipe não me deu ainda a chance de um almoço para me explicar profundamente todos os seus detalhes. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é mostrar, do ponto de vista do CAD, da Autoridade de Defesa da Concorrência, quais são as questões até hoje mais relevantes no setor portuário e, ao final, levantar algumas possíveis alterações, algumas perspectivas a partir da edição, da adoção desse novo marco regulatório que, como todos sabem, parece bastante promissor. Então, se a gente puder começar... Aqui eu passo? A gente passa? Ah, é ali eu subo? Então. Alô, alô, ótimo. Aqui a gente... Opa. Ótimo. Então, essa é a nossa, o sumário da nossa apresentação. Só passando aqui, né? Rapidamente... Está passando aqui atrás? Ou não? Passa só ali? Ali, ótimo. A gente começa com uma pequena... antes da gente entrar no formato da intervenção concorrencial no mercado de portos, vale a pena a gente conversar um pouco sobre como o CAD vem endereçando a questão concorrencial no âmbito dos mercados regulados. E, pelo menos do ponto de vista da autoridade concorrencial, do ponto de vista do CAD, essa intervenção tem sido bastante produtiva. A nossa intervenção vem quase sempre sendo feita de forma complementar à atuação da autoridade reguladora. Então, aqui nesse slide, a gente tem 4 casos, casos concretos, 2 no âmbito do controle de estruturas e 2 no âmbito de controle de condutas, em que a intervenção do CAD, pelo menos do nosso ponto de vista, foi feita de forma complementar e de forma bastante produtiva àquela realizada pela autoridade regulatora, pela agência regulatória. Então, em caso de controle de estruturas, nós temos o ato de concentração envolvendo a Sanofi, a Aventis e a Medley, quando a Sanofi comprou a Medley e depois de obter a autorização regulatória, o CAD determinou, isso aqui acabou sendo feito por meio de um acordo, mas determinou que determinados medicamentos fossem alienados para terceiros interessados. E a gente também tem o caso da TAM e da LAM, no qual, após uma fusão societária, um pouco complexa, até justamente por questão de restrições regulatórias, o CAD determinou que slots no aeroporto de Guarulhos fossem cedidas a empresas interessadas. Na verdade, foram constatadas uma sobreposição horizontal, sobreposições horizontais em 3 rotas, salvo engano, São Paulo, Lima, São Paulo, Buenos Aires e São Paulo, Santiago do Chile, e o CAD constatou uma barreira à entrada configurada na restrição ou na pouca disponibilidade de slots no aeroporto de Guarulhos. E a solução, a intervenção antitruste para o caso, foi determinar as empresas que alienassem, que transferissem, a alienação não era possível, porque é uma autorização, mas que transferissem
slots em horários comercialmente atraentes para possíveis entrantes. No controle de condutas, e aqui a gente já está tratando de um processo administrativo disciplinar, de um processo administrativo no CAD voltado à imposição de sanções, por conta de possíveis infrações à ordem econômica, a gente tem 2 casos bem interessantes. O primeiro, mais recente, ocorreu no setor financeiro. E do ponto de vista da autoridade antitruste, ele é bastante marcante, porque é uma afirmação da competência do CAD, do CAD para atuar no sistema financeiro nacional. Quem já trabalhou um pouco no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência conhece a antiga controvérsia acerca da competência ou não do CAD para intervir no sistema financeiro nacional. Há um parecer da AGU de 2001, salvo engano, parecer 20 de 2001, que é assinado pelo presidente da República, com o entendimento de que o CAD não teria competência para intervir no sistema financeiro nacional. O CAD, historicamente, nunca se viu vinculado a esse parecer, por ser uma autarquia independente, e esse posicionamento do CAD já foi referendado pelo Judiciário em diferentes momentos. Há também, obviamente, uma decisão do STJ, que, de alguma forma, restringe esse entendimento do CAD e afirma a validade do parecer da AGU. De toda forma, nesse caso do crédito consignado, o que houve era uma série de denúncias contra o Banco do Brasil por um possível abuso de posição dominante no mercado de crédito consignado, mais especificamente mercado de crédito consignado a servidores públicos. O Banco do Brasil estabelecia uma série de contratos com prefeituras, com órgãos federais, impossibilitando que os seus servidores, os servidores dessas entidades, os servidores dessas prefeituras, pudessem contratar crédito consignado com outros bancos que não o Banco do Brasil. E essas denúncias chegavam tanto ao Banco Central, quanto à SDE e ao CAD. O Banco Central, por uma questão regulatória, optou por não intervir. A SDE, a antiga Secretaria de Direito Econômico, hoje extinta, após a edição da Lei 12.529, se considerando vinculada ao parecer da AGU, optou também por não intervir. E o CAD, sentindo-se na obrigação de dar uma resposta, de dar uma intervenção antitruste, abriu, por conta própria, um processo administrativo que acabou gerando um acordo, o que a gente chama de TCC, Termo de Compromisso e Cessação de Conduta, no qual o Banco do Brasil não só reconheceu a competência do CAD para intervir no sistema financeiro nacional, como também se comprometeu a cessar a conduta, ou seja, renunciou aos contratos firmados com as demais entidades e também se comprometeu a recolher a quantia de quase 100 milhões de reais, de aproximadamente 99,6 milhões de reais. Então, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da autoridade antitruste, foi um caso muito importante de atuação no campo regulatório. E, por fim, um outro exemplo bem sucedido da intervenção da autoridade antitruste num setor regulado se deu no setor elétrico, mais especificamente no setor de geração de energia, e era um caso que afetava diretamente os leilões das usinas do Rio Madeira, as concessões para a usina do Rio Madeira, porque a Odebrecht havia denúncias, isso foi constatado pela SDE à época, que a Odebrecht havia firmado uma série de contratos de exclusividade com fornecedores de elementos importantes para o leilão. Então, esses contratos de exclusividade poderiam afetar a competitividade do leilão. A SDE adotou uma medida preventiva, que na nossa terminologia é uma espécie de cautelar. Essa medida preventiva foi confirmada pelo CAD, e isso acabou também, o processo acabou sendo encerrado por meio da celebração de um termo de compromisso, da celebração de um acordo, em que a Odebrecht renunciava a esses direitos de exclusividade, o que permitiu uma maior competitividade nos leilões das usinas do Rio Madeira. Então, aqui, rapidamente, só para a gente mostrar o nosso panorama, o entendimento do CAD é de que a atuação da autoridade antitruste ela deve sempre se dar de forma complementar e de forma harmoniosa com a atuação das agências reguladoras. Aqui talvez a gente possa passar um pouco mais rápido, para a gente não se estender muito, a gente já está um pouco atrasado, mas só ressaltando, o slide ressalta a mudança ocorrida na análise de concentração
com a edição da Lei 12.529, a nova lei antitruste, que entrou em vigor em maio de 2012, maio do ano passado, apesar de ter sido editado em 2011. Antes, o procedimento padrão era que a SEAI, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, realizava a investigação, realizava a análise preliminar do ato de concentração e encaminhava o procedimento, encaminhava o feito para o julgamento do CAD. Hoje, isso tudo está concentrado no CAD, que, por sua vez, se viu dividido em duas instâncias orgânicas. A Superintendência Geral, que acumulou uma série de competências investigatórias e competências instrutórias, antes exercidas pelo Ministério da Fazenda, por meio da SEAI, ou pelo Ministério da Justiça, por meio da SDE. E quem decide, quem dá a palavra final, tanto em caso do controle de conduta quanto em controle de estrutura, é o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, que substituiu as funções do antigo CAD. Qual o papel das agências reguladoras na nova lei? Isso é importante. É realmente um papel, no âmbito do controle de estrutura e do controle de condutas, um papel ancilar, um papel complementar ao papel do CAD. Então, a Lei 12.529, ela não estabelece qualquer tipo de isenção antitruste em algum campo regulatório e não prevê o compartilhamento de algum tipo de atividade de instrução de julgamento com outras agências reguladoras. A lei da Anatel, editada em 1997, ela previa que a Anatel exerceria, ou deveria exercer, uma série de atribuições de instrução e também de possível adoção de medida preventiva no âmbito concorrencial. A partir da edição da Lei 2.529, essa estrutura está superada. Então, todo o controle de conduta quanto o controle de estrutura, todas as fases desses dois tipos de controle concorrencial não se encontram completamente consolidados no âmbito da autoridade antitruste, no âmbito do CAD. Então, mais uma vez mostrando a necessidade de interação entre a autoridade antitruste, entre o CAD e as agências reguladoras. Passando, então, para uma análise do setor portuário, o principal caso, o caso mais relevante, que acho que mostra como o CAD já vinha percebendo alguns problemas ou algumas questões concorrenciais interessantes no setor portuário, questões essas que vieram a ser endereçadas com a edição do novo marco regulatório, é o caso do ato de concentração apresentado pela Embraport. E a operação, do ponto de vista concorrencial, era aparentemente simples. A gente tinha dois agentes, a Dubai World e a Odebrecht, adquirindo 51,4% do capital social da Embraport, anteriormente detido pela Coimex. A Embraport ainda não era uma empresa operacional, o investimento no Porto de Santos era um investimento chamado Greenfield, quer dizer, um investimento do zero, quer dizer, estava sendo adicionado uma capacidade de mercado que ainda não era existente, e a Embraport ia se voltar a construir e operar um terminal portuário privativo de uso misto, né, TPUM, isso no Porto de Santos. A antiga Secretaria de Acompanhamento Econômico, no desempenhar da sua atividade instrutória, emitiu um parecer muito simples, que é o que a gente chama de procedimento sumário, um parecer de 2, 3 páginas, no sentido de aprovação da operação. E a análise da CA era muito simples, muito singela, dizendo o seguinte: é um investimento novo, é um investimento que vai agregar capacidade produtiva que ainda não existe, e a gente tem, na verdade, uma substituição de agente econômico. A gente tem uma empresa saindo, 2 empresas entrando, e essas empresas elas não têm nenhuma capacidade instalada já no mercado relevante afetado. Então, utilizando o nosso referencial, o nosso instrumental tradicional utilizado na análise de atos de concentração, a SEAI chegou a uma conclusão muito simples no sentido da possibilidade ou da ausência de prejuízos à ordem econômica causadas por essa operação. O caso se tornou interessante, então, até esse ponto, o caso assemelhava-se a um caso sumário simples, capaz de ser resolvido em questão de alguns dias. A questão, que talvez os senhores conheçam, é que a Associação Brasileira de Terminais de Contêineres de Uso Público, a Abratec, entrou logo depois
logo depois do oferecimento do parecer da SEAI, entrou com uma impugnação dizendo-se terceiro interessado e questionando, por uma série de motivos, a possível aprovação do ato de concentração pelo CAD. Na verdade, a Abratec ela questionava, não exatamente uma questão concorrencial, mas utilizando-se um fundo regulatório, a Abratec afirmava haver naquele caso específico, afirmava que aquele caso iria gerar algum tipo de concorrência predatória por parte da Embraport quando ela viesse a operar. E talvez os senhores também conheçam, essa intervenção ela está associada, de uma forma mais ampla, com outras intervenções também realizadas no setor por agentes interessados, no âmbito do Supremo, em que foi ajuizada uma DPF, salvo engano, sob o número 193, uma DPF, e também movimentações no TCU, questionando essa possível disparidade competitiva entre os terminais públicos e os terminais privativos de uso misto. Então, a gente teve 3 instâncias, ou 3 esferas diferentes, 3 esferas estatais diferentes, no âmbito da administração brasileira, discutindo, tratando da mesma questão. A gente teve o CAD analisando essa questão no ato de concentração da Embraport, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da DPF, que acho que não chegou a ser julgada, e a gente teve o TCU, em que a gente chegou a ter a emissão de um parecer, mas acho que a gente não chegou a ter uma decisão vinculativa do pleno do tribunal. De toda forma, a Abratec afirmava, a argumentação da Abratec tinha, vamos dizer assim, 2 pernas, 2 fundamentos. A primeira, a existência de várias simetrias regulatórias, aqui eu listo algumas, custo da mão de obra, o prazo do uso do terminal, que seria aparentemente eterno para os terminais privativos de uso misto, enquanto seria de prazo determinado para os terminais públicos, a possibilidade de diferenciação entre clientes colocada à disposição dos TPUMs, dos terminais privativos de uso misto, enquanto os terminais públicos estariam vinculados a algum tipo de serviço universal característico do regime de serviços públicos. Essa seria uma perna da argumentação. O outro fundamento da argumentação da Abratec seria o de carona, o efeito carona, o que a gente chama de free rider. E esse segundo argumento era no sentido de que os terminais públicos eram obrigados a recolher uma série de taxas que não eram recolhidos pelos TPUMs, mas essas taxas elas também revertiam em benefício dos TPUMs. Então, essas taxas recolhidas somente pelos terminais públicos acabavam sendo utilizadas para investimento em áreas comuns que também beneficiariam os TPUMs. Essa argumentação, apesar de, do nosso ponto de vista, do CAD, não ser uma argumentação tradicional, no que toca a uma análise de concentração, ela acabou por influenciar diretamente o Ministério Público Federal, que sugeriu em seu parecer a reprovação da operação. E, obviamente, isso tem consequências sérias, quando o Ministério Público Federal, que tem assento, desde a Lei 884, no plenário do CAD, quando o Ministério Público Federal oferta um parecer nesse sentido, obviamente as coisas ganham um sentido diferente. Quer dizer, a gente não tem só uma impugnação de um terceiro interessado, a gente também tem o parquê afirmando que essa operação ela deve ser reprovada. Mas, apesar de influenciado pela argumentação da Abratec, os fundamentos de reprovação do Ministério Público Federal eles foram diferentes no sentido que o Ministério Público Federal adotou uma visão mais tradicional de direito público. Então, o que o Ministério Público fez era dizer o seguinte: a operação que está sendo realizada ela não se coaduna, ela não está em conformidade com o direito administrativo brasileiro. Porque se a gente estiver falando de uma autorização, se for essa figura que permite a Embraport atuar, não é possível que haja a transferência desses direitos entre autorizatários. A autorização é uma figura precária e personalíssima. Então, se a gente estiver no regime de autorização, não pode haver essa transferência de ações que está sendo analisada pelo Conselho. Por outro lado, se a gente estiver falando de concessão, se o termo autorização, na verdade, quiser indicar uma concessão, esse procedimento também se mostra... Desculpa. Não, tá bom, sem problema. Eu não tinha pretensão de andar. Mas, se a gente estiver falando de uma licitação, apesar do nome
o nome legal foi uma autorização, mas, como nós conhecemos, essa nomenclatura ela é bastante confusa. Mas se, na verdade, estivermos em regime de licitação, esse procedimento que está sendo analisado deveria, na verdade, ter sido precedido de licitação, conforme prevê o artigo 175 da Constituição Federal. Então, o Ministério Público em nenhum momento adentrou em alguma questão concorrencial propriamente dita, mas tentava vincular o CAD a algum tipo de equívoco de direito administrativo que teria gerado aquela situação. Então, esses foram, vamos dizer assim, são dois argumentos diferentes, usados primeiramente pela Abratec e depois pelo Ministério Público Federal, para a reprovação da operação. A decisão do CAD ela não vai acolher nenhum desses dois argumentos. A decisão do CAD ela vai realmente aprovar a operação, fazendo uma análise tradicional do ato de concentração, constatando a inexistência de concentração horizontal, ou seja, os agentes entrantes eles não tinham outros negócios que permitissem vislumbrar algum tipo de poder de mercado no setor afetado, e também uma integração vertical extremamente ínfima, pouco relevante. Então, era difícil a gente ver algum tipo de prática ou da possibilidade de exercício de poder econômico por meio de alguma discriminação vertical capaz de ser realizada pelos agentes entrantes após a concretização da operação. Mesmo aprovando a operação de forma simples, de uma forma bastante singela, o CAD se viu obrigado a realizar, diante das reclamações da Abratec, uma série de considerações de ordem regulatória. E aqui me parece interessante era mostrar como, e isso obviamente a gente pode discutir isso ao final da palestra, mas como o CAD anteviu alguns dos problemas regulatórios que geravam problemas concorrenciais, que, se eu bem entendi a legislação, o novo marco regulatório, foram endereçadas nesse ano pelo Estado brasileiro. Então, a primeira consideração feita pelo conselheiro César Matos foi que as restrições aos TPUMs, aos tribunais privativos de uso misto, a chamada regra da preponderância, prevista num decreto da Presidente da República, levava a uma utilização subótima da infraestrutura. O que o CAD percebeu era que não fazia sentido você vincular, ou melhor, a vinculação de um porto, a vinculação de uma capacidade à movimentação de apenas um tipo de carga, na verdade, acabava gerando uma utilização subótima desse recurso extremamente limitado, que é o recurso portuário. Então, não fazia sentido, segundo o voto do conselheiro César Matos, essa diferenciação entre carga própria, movimentação de carga própria e movimentação de carga de terceiro. Então, isso já em 2010, o CAD alertava, chamava a atenção para esse problema concorrencial surgido dessa norma regulatória. Ao mesmo tempo, o voto do conselheiro César Matos chamava atenção para a importância, para a diminuição das diferenças regulatórias existentes entre os dois regimes. Então, afirmava-se que era necessária uma convergência dos dois regimes para justamente diminuir essas disparidades competitivas. Por fim, também chamava atenção para a importância do uso de leilões impessoais como melhor forma de alocação de recursos escassos. E aí, obviamente, a teoria econômica é vasta, do ponto de vista de estudo de leilões, para evidenciar ou para comprovar como leilões bem desenhados podem ser produtivos do ponto de vista de incremento do bem-estar social. Então, esse também parece, mais uma vez, um elemento importante que já foi percebido pelo CAD em 2010 e que veio ser endereçado, que veio a ser observado na edição do novo marco regulatório. Então, esse é o nosso principal, vamos dizer assim, esse é o nosso leading case, esse é o nosso caso mais relevante no âmbito do controle de estruturas. Eu passei aqui, talvez, mas eu estou contando, eu parti do pressuposto que existe uma pré-compreensão sobre o que é controle de estrutura e o que é controle de conduta. Eu estou certo nessa pré-compreensão? Talvez eu tenha me apressado um pouco, mas eu deixo para o Luiz Felipe preencher essa lacuna. Bem, o controle de condutas, e aqui eu posso talvez endereçar um pouco isso, ele se volta a realmente sancionar possíveis práticas infrativas, né? Então, enquanto no controle de estrutura empresas veem a autoridade antitruste pedindo uma autorização para a realização de um determinado ato,
no controle de condutas, a autoridade vai atrás de possíveis práticas infrativas para sancioná-las. Então, realmente são atividades que, apesar de realizadas pela mesma autoridade, pelo CAD, elas têm natureza completamente diferente. Ambas se voltam a garantir uma ordem econômica competitiva, uma ordem econômica sadia, mas elas têm naturezas opostas. Enquanto no controle de estruturas, as empresas, como no caso visto anteriormente, as empresas vêm ao Estado e pedem autorização para a realização de determinada operação, no controle de condutas, o Estado, por meio da autoridade antitruste, vai atrás de possíveis ilícitos, não para autorizá-los, obviamente, mas para puni-los. Então, a gente realmente tem, aqui a gente tem uma veia, uma verve do direito repressivo estatal. E esse aqui é um caso que mostra bem a importância do alinhamento, o chamado caso THC2, é um caso que mostra bem a importância do alinhamento entre o direito regulatório e o direito antitruste. Então, a investigação da STF foi aberta em 1999 para avaliar a licitude da cobrança pelos terminais portuários de Santos, pelo chamado serviço de segregação e entrega. E esse serviço, esse preço cobrado por esse serviço, era chamada THC2. E esse preço, né, as empresas chamavam de taxa, era cobrado junto aos terminais alfandegados retroportuários. O CAD, num julgamento em 2005, veio condenar essa prática, veio considerar ilícita esse tipo de cobrança por parte dos terminais portuários, a partir de uma análise vertical. Então, o que o CAD chegou à conclusão é que, na verdade, havia não só um mercado afetado, mas dois mercados afetados. Quais sejam o mercado de movimentação de carga dentro do porto e o mercado de armazenagem alfandegada. O que o CAD percebeu é que os diferentes operadores portuários eram verticalmente integrados. Ou seja, eles atuavam nos dois mercados. Eles tanto movimentavam a carga dentro do porto, quanto eles também podiam oferecer o serviço de armazenagem alfandegada. Então, a questão é se eles, quando da entrega ou quando da movimentação de carga para terminais alfandegados retroportuários, eles poderiam cobrar essa taxa, esse preço de serviço de segregação e entrega. E aqui é importante a gente perceber, um elemento fundamental para a decisão do CAD foi uma nota técnica elaborada pela Superintendência de Portos junto à ANTAQ. E essa nota técnica, depois de uma análise bastante sofisticada, uma análise bastante completa, chegou à conclusão que a THC, obviamente a THC1, Terminal Handling Charge, abrangia todos os serviços até o portão do terminal portuário. Ou seja, não haveria razão econômica e nem justificativa jurídica que autorizasse os operadores portuários a cobrar dos terminais alfandegados retroportuários uma taxa extra, essa taxa chamada de THC2 ou a taxa de serviço de segregação e entrega. Então, a partir dessa nota técnica produzida pela SPO da ANTAQ, o CAD veio condenar essa prática, impondo uma condenação multifacetada em relação às empresas. Além da imposição de multa de 1% do faturamento das empresas investigadas, impôs-se, obviamente, que ela cessasse de cobrar essa taxa. O que vai acontecer? Isso em 2005. As empresas vieram, obviamente, judicializaram a questão, e com isso, obviamente, a gente não tem nenhum problema. O CAD, assim como as demais agências reguladoras, tem uma experiência vasta em defender suas decisões perante o tribunal, e graças também à boa diligência da nossa Procuradoria, as decisões do CAD elas tendem a ser mantidas. A gente tem um índice de preservação das nossas decisões que supera 80%. Então, a análise de primeiro grau, a análise do juiz de primeiro grau ela não saiu dessa tendência, ela manteve liminarmente, a decisão do CAD foi mantida. Então, as empresas não conseguiram, pediram a liminar ao juiz de primeiro grau, tem uma série de questões de competência, se era a Justiça de São Paulo, se era a Justiça Federal de Brasília competente, mas no final, em primeiro grau, a decisão do CAD foi mantida, ou seja, tanto a condenação ao recolhimento de multa de 1% em cima do faturamento das empresas investigadas foi mantido, como também a obrigação de cessar, a obrigação de não fazer, a obrigação de não cobrar a taxa chamada THC2, também foi mantida pelo Judiciário no primeiro grau. A decisão do TRF da Terceira Região,
depois de uma série de controvérsias acerca da competência para o juízo do feito, foi num sentido diverso. Ela concedeu a tutela recursal pretendida pelas partes para autorizar a cobrança, mas desde que os valores arrecadados fossem depositados em juízo. E até hoje é essa a decisão, mostrando também um pouco a dificuldade, né, de implementação das decisões perante a morosidade, né, do judiciário. De toda forma, essa decisão, é esse o status quo que vige até o presente momento. Em 2012, e isso aqui, a gente já não quero me alongar muito, a gente vai indo para o final da apresentação. As empresas, na verdade, duas das empresas condenadas e nessa situação de autorização judicial para a cobrança da taxa, mas, ao mesmo tempo, sendo obrigadas a recolhê-las em juízo, apresentaram ao CAD, vem ao CAD apresentar uma proposta de acordo. E era uma proposta que se fundamentava numa resolução da ANTAC, a resolução 2389 de 2012, que, segundo as empresas, as autorizava a cobrar a chamada THC2. Então, a argumentação das empresas era mais ou menos a seguinte: olha, na época da condenação do CAD, em 2005, não havia uma autorização regulatória expressa no sentido da possibilidade de cobrança da THC2. Inclusive, havia nota técnica da ANTAC que sugeria que a THC original, a THC1, seria suficiente para cobrir todos os meus custos. A partir de 2012, e na verdade a argumentação das empresas era um pouco mais agressiva, falava a partir de 2005, já havia, do final de 2005, havia já uma regulamentação por parte da CODESP que me autorizava expressamente a cobrar essa taxa. Então, a pretensão das empresas era de encontrar um meio campo, encontrar um meio termo, reconhecendo a penalidade imposta pelo CAD, reconhecendo que, naquele momento, a cobrança do THC era indevida, mas, ao mesmo tempo, querendo que o CAD reconhecesse que, a partir da existência de uma regulação expressa, no sentido de autorizar a cobrança da chamada THC2, não haveria mais uma infração antitruste. Então, a proposta, né, a parte dispositiva do acordo proposto pelas empresas era a de manutenção da parte sancionadora da multa, né, da decisão, a multa pecuniária imposta pelo CAD, e a não cobrança do valor da THC2, no período entre a decisão do CAD e a regulamentação do setor. Aqui haveria uma questão sobre qual regulamentação a ser considerada, se é da CODESP, se é da ANTAC, em diferentes momentos. Mas, de qualquer forma, as empresas tentavam se utilizar de uma suposta autorização expressa por parte da autoridade reguladora para descaracterizar, vamos dizer assim, um estado de infração antitruste que era o cenário vislumbrado pelo CAD até então. E, em uma decisão no final de 2012, o CAD vai afirmar que esse cenário de descumprimento continua a existir. Ou seja, afirmando aquele cenário de complementariedade entre a atuação da autoridade reguladora e da autoridade antitruste, o CAD declinou a proposta de acordo das empresas, afirmando que o cumprimento, o atendimento às normas editadas pela autoridade reguladora não é suficiente para descaracterizar um cenário de infração antitruste. Ou seja, o agente econômico ele tem que o agente econômico atuando no mercado regulado, ele tem que se atentar para o cumprimento não apenas das normas regulatórias, mas também para o cumprimento das decisões editadas pela autoridade antitruste. Então, a proposta das empresas veio a ser rejeitada, uma proposta de transição judicial veio a ser rejeitada pelo CAD no final de 2012, e essa pendência, vamos dizer assim, esse debate continua ainda em aberto, continua ainda sem algum tipo de definição mais concreta. Bem, feita então esse pequeno histórico, tanto da interface entre direito da concorrência e direito regulatório, de forma mais ampla, e no campo do setor, no campo portuário, uma pequena digressão sobre a atuação do CAD no controle de condutas e a atuação do CAD no controle de estruturas, a questão é quais são as perspectivas para o futuro, quais são as perspectivas a partir da adoção do novo marco regulatório. E aí, certamente, isso aqui eu vou deixar
eu vou deixar aberto para a gente discutir na mesa, mas nos parece, quer dizer, fazendo uma breve análise, é que há uma breve análise do novo marco regulatório, é que o seu principal objetivo é a inserção de uma maior grau de concorrência, de um grau de competitividade no setor portuário. Então, parece claramente bem-vindo, parece claramente condizente com manifestações do CAD ao longo dos últimos anos, principalmente no caso do ato de concentração em Ibiraporte. O que também nos parece claro é que essa possível inserção de um maior grau de competitividade, ele pode levar, isso aqui é uma pergunta que talvez a gente possa conversar ao final do evento, de uma maior necessidade de controle, de uma intensificação do controle de condutas por parte da autoridade antitruste. E por quê? Porque, como os senhores sabem, o setor portuário é um setor marcado por extrema complexidade e extrema diversidade. Um setor no qual os interesses são interesses de diferentes agentes envolvidos na cadeia logística, eles podem se mostrar conflitantes. E é um setor também no qual, enquanto alguns agentes econômicos estão verticalmente integrados, outros não. Então, é um cenário propício, a partir da nossa análise de outros setores com características semelhantes, para tentativas de discriminação, para tentativas de fechamento de mercado, para tentativas de implementação de práticas capazes ou voltadas à elevação de custos rivais, como é ocorrido no caso da chamada THC2. Então, esse cenário ele certamente pode vir a levar a uma... a adoção desse novo marco regulatório pode vir a criar um cenário desafiador para a autoridade antitruste no que toca ao controle de condutas no setor portuário. Então, fechando a nossa palestra, aqui certamente um cenário, não sei se a gente também tem colegas da ANTAC aqui, mas esse cenário que se avizinha, ele certamente é um cenário extremamente relevante para reforçar a interação entre o CAD e a ANTAC. Eu acho que eu acabei não comentando no nosso primeiro slide, mas após a aprovação da Lei 2.529, da nova legislação antitruste, o CAD vem tentando firmar acordos de compromisso com diferentes autoridades. Então, a gente tem, desde o ano passado, acordos de cooperação firmados com a ANS, com a ANP e, salvo engano, com a Ancine. Certamente seria extremamente proveitoso a celebração de algum tipo de compromisso, algum tipo de acordo técnico com a ANTAC para o endereçamento dessas sessões e também de outras. E aqui vale a pena lembrar uma das coisas boas de trabalhar na área de defesa da concorrência, que é uma área extremamente internacionalizada, é uma área em que nós somos obrigados a visitar outras jurisdições para aprender com as melhores práticas e também recebemos visitas de colegas de outras instituições que vêm também aprender e trocar experiência com o Brasil. E, recentemente, recebendo colegas da Holanda, no ano passado, a gente teve a notícia de que o governo holandês estava, assim como o governo espanhol, estava promovendo uma completa reestruturação no seu setor de agências, e principalmente na interação entre essas agências e a autoridade de defesa da concorrência, no sentido de fundi-las. Então, boa parte dos nossos colegas holandeses e espanhóis, no ano passado, estavam tendo que se readequar, se realocar, porque as suas agências, seja agências setoriais, seja agências de defesa da concorrência, estavam sendo fundidas. Então, obviamente, isso num ambiente de corte de custos, de crise fiscal pós-crise de 2008. Mas, se a gente, se nós do CAD e outras agências não quisermos, daqui a pouco, ser obrigados a nos fundir e ser realocados lá do nosso prédio, que a gente gosta tanto, lá no final da Asa Norte, talvez realmente seja importante a gente investir na melhoria da comunicação, no aperfeiçoamento das nossas relações institucionais. E, com isso, eu encerro a rápida apresentação, espero que tenha sido útil. Agradeço mais uma vez o Luiz Felipe e ao Dr. Betiol pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essas informações. Obrigado.